Lojas Americanas vai quebrar? Adeus cashback, aquele cashback suado que eu consegui ali de até 91% no AME Digital. Calma que nesse vídeo eu vou trazer aqui as informações do que foi que aconteceu com Lojas Americanas e também mais para o final do vídeo eu vou te passar algumas alternativas de como você pode utilizar o cashback que você tem lá no AME Digital, tá? Então se você não vive em outro planeta, pessoal, vocês já se depararam que alguma coisa relacionada a Lojas Americanas aconteceu, né? E o que eu posso dizer para vocês aqui é que foi uma situação extremamente atípica. Acho que nunca aconteceu na história da Bolsa de Valores aqui no Brasil uma situação similar. O que eu posso dizer? Primeiro, vamos lá, há fatos. Ano passado, a Lojas Americanas já vinha em maus lençóis, se eu posso dizer assim. Tanto que nessa tabelinha aqui, vocês podem observar que a Lojas Americanas estava lá no topo de empresas que apresentaram maiores quedas no ano, né? Estava com 68,67%. Então ela já vinha em maus lençóis. Aí na virada do ano surgiu um nome de relevância para assumir a presidência da empresa e tocar as operações da Lojas Americanas, o que foi o mercado viu com olhos extremamente favoráveis. Só que assim que essa pessoa assumiu esse cargo de liderança para tocar as operações da empresa, ele se deparou com um rombo gigantesco, uma inconsistência contábil enorme, que é justamente o que eu vou explicar aqui para vocês. E na sequência foi divulgado isso ao mercado. Ele primeiro renunciou ao cargo de presidente, porque ele não queria assumir essa bomba, né? E na sequência, no dia seguinte, a Lojas Americanas apresentou uma queda de mais de 77% em um dia. Cara, isso aqui é assustador. É o que eu te pergunto assim. Já imaginou, vamos pensar em dívidas pessoais sua. Já imaginou você esquecer uma dívida de R$100? Eu já acabei esquecendo uma fatura pontual do cartão de crédito. Agora imagina, uma dívida de R$10 mil, de R$100 mil. Agora imagina uma dívida de 20 bilhões de reais. Na realidade, mais do que isso. Foi exatamente o que aconteceu com as Lojas Americanas. E, inclusive, pode vir a ser uma das maiores fraudes da história do Brasil. Mas ainda a gente não tem muitas informações no detalhe do que foi que aconteceu. Tá? O que foi divulgado ao mercado? Num fato relevante, foi que eles relataram uma inconsistência contábil de 20 bilhões nos seus balanços. E aqui, antes da gente continuar, olha só esses cashbacks incríveis. Tanto que teve gente que fez dinheiro com isso. Tá? Comprava com cashback de até 91% e vendia com lucro. Olha o exemplo dessa mochila. Pagava 168 e ganhava de cashback 120. Aqui, por exemplo, utensílios de cozinha, cafeteiras, enfim, incrível. O que eu posso dizer, pessoal? Essa situação das Lojas Americanas, a princípio, não é algo agora, exclusivo de 2022. É algo que já vem feito há mais de 10 anos a princípio. E o que aconteceu assim? O patrimônio líquido da Lojas Americanas era de 14 bi lá no fim de setembro de 2022, que foi quando eles divulgaram a mercado os seus resultados, seus números. E para quem não sabe, patrimônio líquido é bem simples. É o ativo menos o passivo. É tudo que você tem menos tudo que você deve, tá? E o patrimônio líquido era de 14 bi, só que eles encontraram uma inconsistência de 20 bi. Cara, surreal isso. Sendo que também tem outra informação importante, é que a Lojas Americanas ela tinha declarado em ativos 47 bi. Tá? Então, em resumo, foi um rombo gigantesco. Só para vocês terem noção do tamanho, esses 20 bi é maior que o valor de mercado de 305 das 344 companhias negociadas na Bolsa de Valores. Então, só esse rombo dessa inconsistência contábil é maior do que a maioria das empresas, é maior do que o valor de mercado da maioria das empresas negociadas na Bolsa de Valores. Lembra o caso IRB? Se você não está na Bolsa de Valores, você não ficou sabendo desse caso. Mas foi também um problema gravíssimo que foi divulgado, uma fraude, enfim, várias situações que não é pauta desse vídeo. Mas em tamanho, essa situação das Lojas Americanas, a princípio, é quase 15 vezes o tamanho do problema que foi IRB. E para vocês terem noção, a empresa IRB, que é uma ação negociada em IRB3, que é o código dela, saiu de 30, na realidade acho que saiu de R$40 para quase R$1,20. Caiu mais de 90%. Tá? Então, algo similar deve acontecer com Lojas Americanas. Mas é óbvio que isso eu não tenho como afirmar. Tá? E o que foi divulgado ao mercado? Foi que aconteceu um problema de contabilidade. Então, quando acontece um problema de contabilidade, na hora os números eles passam a não ser mais confiáveis. E o que estão falando que aconteceu foi o famoso risco sacado.
Que em resumo eu vou explicar como é que funciona. A Americanas, tá aqui a Americanas, ela compra um produto de um fornecedor ali de R$1.000. Só que se pagar à vista ao fornecedor, consegue pagar por 900. Então, mas a Americanas ela não tem esse valor na hora. E o que ela faz então? Ela pede para o banco e o banco paga esse fornecedor os R$900. Então a Americanas ela deixa de dever o fornecedor e passa a dever, né, o banco. E isso se enquadra tipo como se fosse uma forma de empréstimo ou financiamento. E o que acontece? Onde que a Americanas ganha lucro nisso? A conta vai fechar em saldo positivo, né, se os juros que vai ser pago para o banco vai ser menor aqui no caso do que esses R$100. Então é assim que a Americanas ganharia dinheiro aqui nesse risco sacado. Só que qual foi o grande problema? Primeiro, a gente não sabe se ela ganhou dinheiro nessa questão dos juros, e o grande problema é que eles lançaram, ao invés de lançar na linha lá no balanço financeiro, né, no demonstrativo de resultado de exercício, ao invés de lançarem em empréstimos e financiamentos, já que eles estão devendo ao banco, eles lançaram essa dívida, esse problema, essa situação na linha de fornecedores. E, inclusive a própria CVM já tinha alertado essa situação, que era para corrigir isso, que era para as empresas se ajustarem a essa questão. Em resumo, a Lojas Americanas ficou como se estivesse devendo fornecedor... Aliás, desculpa. A Americanas ficou como se ela estivesse devendo os fornecedores e não os bancos. Isso aí deixa de ser um passivo operacional e passa a ser dívida financeira não reconhecida. E o grande problema disso, pessoal, é que essa situação, essa mudança, assim que for reconhecida, passa a impactar tudo praticamente do balanço financeiro da empresa. O endividamento, os juros, as margens, tudo vai para... Tudo deixa de fazer sentido na hora e o endividamento e os juros, principalmente, vai nas alturas e a margem e os lucros despencam e a empresa passa até a ter prejuízo, né? E esse é o grande problema, porque a empresa, se ela tinha uma alavancagem, se ela já tinha uma complicação financeira, ela passa a ter uma alavancagem 3, 4, 5, 15 vezes maior. E para quem não sabe, né, a Americanas ela possui grandes figuras de relevância do mercado, como por exemplo o Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e o Teles, que são acionistas extremamente relevantes que podem vir a salvar a Lojas Americanas. Só que isso aí não foi divulgado, inclusive mostra que, efeito Americanas, mais ricos do país, Lemann, Sicupira e Teles, perdem aí 3,2 bilhões em apenas um dia. Tá? Então, essa situação... Talvez aí os 3 grandes sócios possam ajudar de alguma maneira, mas a gente ainda não sabe como, porque não foi muito divulgado. E mais uma vez eu peço aqui desculpa, pessoal. Como esse vídeo aqui ele é sem edição, não deu tempo de eu mandar para o meu editor para ele fazer os cortes, tá? Então se ficar pausado, alguma coisa, assim, um tempinho para eu respirar, peço desculpas aí, tá? Então aqui vocês podem ver algumas notícias, né? A Americanas vai pedir recuperação judicial após declarar à justiça dívida de 40 bi, né? Aí tá aqui uns memes, né? Que o Charles, o economista sincero, o Thiago Reis da Suno começaram a divulgar, né? Executivos da Americanas vendem quase 212 milhões em ações da empresa no segundo semestre. Aí é aquela questão, né? Pô, será que eles já não sabiam de algo e estavam se desfazendo, vendendo as ações antes que esse problema viesse a público, fosse tornado aqui público, para que todos pudessem falar e ver nessa situação? E, inclusive, isso aqui é algo criminoso, tá? Se isso aqui de fato foi comprovado. Diretores da Americanas venderam ações antes da divulgação do rombo. Então é tipo assim, eu sei que vai dar merda essa situação, eu aproveito vendo logo o que eu tenho, porque na sequência, assim que for divulgado, vai despencar aqueles valores, mas pelo menos eu botei aqui o dinheiro no meu bolso antes disso tudo acontecer, tá? E parece que uma situação similar é o que aconteceu, tá? E o que passa a acontecer a partir desse momento, pessoal? A empresa ela passa a apresentar números que não são reais, ela apresenta um elevado risco, porque provavelmente a alavancagem dela está muito maior do que era apresentado os números para a gente. Provavelmente eles vão ter que chamar capital para reduzir essa alavancagem, só que é um grande problema, tanto para quem vai participar dessa chamada de capital, quanto para quem não vai participar. Porque supondo que você tinha... Antigamente, antes dessa chamada de capital, tivessem 1 bilhão de ações negociadas. E agora vai passar a ser 3 bilhões. Se você não participa dessa chamada de capital, você vai ser diluído. O percentual que você tinha antes da empresa vai cair drasticamente. Tá? Então isso é péssimo.
tanto, independente se você vai participar ou não, se vai ter ou não vai ter essa chamada de capital, é horrível para os acionistas, tá? Outra questão, as próprias instituições que têm contrato podem exigir antecipação de pagamento, inclusive a gente está vendo aí grandes bancos que estão sendo prejudicados, principalmente, se eu não me engano, é o BTG Pactual e o Banco Santander, se eu não me engano, que eram os que mais estavam envolvidos aí diretamente, que na realidade a loja americana estava devendo dinheiro para esses bancos, tá? Então vai ter a partir de agora, será que a lojas americanas vai conseguir esse dinheiro com facilidade? Porque a partir desse momento os bancos eles olham as lojas americanas como com um grande potencial de risco. O que será que vai acontecer a partir de então? Será que vão continuar emprestando dinheiro com tanta facilidade? Né? Grandes fundos com posição extremamente relevante em ações, né, das lojas americanas. Sim, se eu não me engano, tem alguns fundos com mais de 90% de exposição a lojas americanas. Isso aí é algo assim até estranho de ver, um grande fundo tendo uma participação muito relevante de somente uma empresa, tá? E a questão aqui de quais bancos agora vão ajudar eles a se reerguerem depois de uma situação dessa, com um elevado risco. Tá? Então a situação que eu trouxe aqui é extremamente preocupante, é isso que eu quero dizer. O resumo, extremamente preocupante. Outro grande problema, questão de fraude e tudo mais, que foi o que eu falei no início do vídeo, é que a PwC, que é uma agência que faz essas auditorias de números, relatórios, demonstrativo de resultado de exercício, fizeram a auditoria e não relataram nada, não se deram conta desse furo, né, desse erro aí de mais de 20 bilhões. É algo extremamente preocupante, por quê? Outras empresas possivelmente passaram pela auditoria da PwC. Então, falando aí de bastidores, que a Magazine Luiza, né, a Via Varejo, passaram por essa auditoria. O que impede a gente de duvidar ou de especular que um problema muito similar dessa auditoria de contabilidade não aconteceu com outras empresas, né? Então, é bem complicada essa situação, tá, pessoal? E aqui a gente pode ver, se você que tem cashback, né, tem saldo lá no AMI Digital, o que você pode fazer? Quais parceiros você pode utilizar esse seu saldo do AMI Digital? Primeiro deles, pessoal, para boletos de consumo, inclusive nos nossos balcões de milhas, tem gente comprando esse saldo de cashback do AMI Digital com desconto. Então, com 20% de deságio, 15% de deságio, bastante gente por sinal, tá, pessoal? E aqui, provavelmente, eles estão usando para isso, para pagamento de contas, quitar IPVA, que inclusive teve uma matéria muito boa, aqui, igual vocês podem ver, do site Melhores Cartões, tem um passo a passo bonitinho aqui de como você pode utilizar, se você quer tirar um print aqui da tela, se você quer utilizar o cashback do AMI Digital para poder pagar o seu IPVA, tá? Aqui você pode usar também o saldo para gift cards, da Acer, Motorola, Multi, Nutrify, Americanas, tanto loja física quanto online, Electrolux, Imaginarium, Postos Petrobras, inclusive, tá, para combustível, Shoptime, Submarino, Seguro Celular e inclusive balcões de milhas, que foi o que eu falei, que tem muita gente aproveitando para comprar saldos no AMI Digital com ali um deságio, beleza, pessoal? E aqui o que a gente pode tirar para fechar com chave de ouro as lições aprendidas dessa situação. Primeira coisa, diversifique sempre o seu patrimônio. E eu sempre falo, diversifique também suas milhas aéreas em programas de fidelidade diferentes, tanto de bancos quanto das companhias aéreas. Tenha mais de um cartão de crédito, óbvio, com isenção de anuidade. Isso para o mundo das milhas, tá? Exemplo, eu tenho um cartão aqui que pontua no PDA, que agora está mudando as regras, mas eu também tenho um cartão que pontua na Livelo, 2.2 pontos Livelo, 2.5 pontos Átomos. Então, essa diversificação é importante em todas as áreas da sua vida. E principalmente nos investimentos. Diversificação, imagina se você tivesse somente ações de lojas americanas. Pensa na situação que você estaria vivenciando, tá? Então é importante você diversificar em ativos, então ter um pouco em ações, fundos imobiliários, renda fixa, ações americanas, enfim, diversificação em setores, né? Eu tenho um pouco de varejo, eu não gosto desse setor, mas tem varejo, tem em setor bancário, tem em setor de papel e celulose, commodities, tem em setor de tecnologia, enfim, diversifique o seu patrimônio em várias frentes. Lembrando, não existe almoço grátis, então sempre quando você vê algo que parece ser muito vantajoso, tome cuidado, porque sempre as coisas que são mais vantajosas, elas tendem a possuir um risco elevado também. Então, quanto maior a chance de você ter ganhos mais expressivos, maior vai ser o seu risco também. Não existe isso de almoço grátis. Você ganhar um cashback de 91%, por exemplo, e não correr risco nenhum, tá? Então, tem muita gente, por exemplo, que acumulava esse saldo e ficava lá de cashback. Não, você acumula e já usa, entende? Porque não existe almoço grátis, né? Sempre pensem nisso, sempre botem isso na balança. Quanto maior for o seu risco, quanto maior for o seu ganho, a sua possibilidade de ganho, maior vai ser o seu risco. Não tem como fugir disso.
Foque mais em você, né? Em aprender a ganhar mais dinheiro, né? Tente não somente depender da bolsa de valores. Muita gente investe pensando no longo prazo, isso é ótimo. Só que, cara, mais importante que isso é você aumentar os seus aportes, que assim você vai facilitar a conquista da sua independência financeira. Tá? Então busque investir em você, investir em conhecimento, em aprendizados para obter novas fontes de renda, para aprender a ganhar mais dinheiro, para daí sim você aumentar seus aportes e investir na bolsa de valores pensando no longo prazo. Cuidado com os setores delicados, varejo tem margens extremamente apertadas. Outro setor que é extremamente delicado é o próprio setor de aviação, que inclusive a gente fez um vídeo completo falando dos riscos das companhias aéreas, principalmente voltado para investimento na bolsa de valores. Tá? Eu, Lucas, não invisto nesse setor aviação na bolsa de valores e nem varejo. Só que eu tenho uma exposição em milhas aéreas, que para mim já é uma exposição que eu aceito ali no setor de aviação. Mas além de investir em milhas, eu comprar o setor de aviação, para mim é uma exposição muito exagerada a somente um setor. Então repara, a gente volta aqui à questão da diversificação de patrimônio. E o último item aqui são os riscos contábeis, que isso é extremamente triste para a nossa bolsa de valores, que estava evoluindo, e a gente observar essas situações de risco contábil tira a questão daquele tesão que a gente teria em investir. E isso aí me botou um alerta, tá? Inclusive, eu mantenho uma posição bacana em investimentos relacionados a longo prazo, principalmente em fundos imobiliários, ações e renda fixa, mas eu no momento estou escolhendo reduzir um pouco minha posição. Não vou vender nada, tá? Mas vou deixar de aportar muito dinheiro lá e vou aportar em outros negócios justamente por causa dessas questões. Assim, vou esperar um pouquinho o mercado dar uma amadurecida. Eventualmente, óbvio, se tiver uma queda gigantesca da nossa bolsa de valores, igual a gente já vem observando, talvez eu mude um pouco minha opinião, mas os aportes regulares que eu vinha fazendo, eu vou reduzir um pouco agora e vou aumentar a minha exposição em dólar, principalmente moedas mais fortes, bolsa de valores aí mais robustas, tá? Mas é óbvio que eu posso mudar, não tenho problema com isso. Se eu identificar que o mercado brasileiro está com muitas oportunidades, eu posso voltar aí a fazer uma pequena alocação. Mas isso aqui, resumo da história, é uma situação muito triste e infelizmente para a gente que acompanha aí a Bolsa de Valores, eu particularmente gosto muito, observar um risco contábil desse, uma inconsistência contábil, possivelmente uma fraude para maquiar o balanço financeiro da empresa, para não mostrar o tanto que ela estava endividada, alavancada, é muito triste. E infelizmente tem pessoas que investiram na ação observando determinados números, só que aqueles números eram falsos. Isso é extremamente triste e só posso aqui passar para vocês que estou triste. Óbvio, vou continuar investindo, não vou vender nada, tá? Vou fazer uma parte de alocação um pouco maior fora do país em dólar, mas não tira o fato aqui de que essa situação é bem triste, tá, pessoal? Então, se eu conseguir te ajudar nesse vídeo de alguma maneira, já considera se inscrever aqui, dar o like nesse vídeo, porque somente assim o YouTube vai te avisar os próximos vídeos que a gente vai postar em primeira mão para você entender tudo desse mundo de milhas aéreas, cartões de crédito e como viajar muito mais barato e até mesmo de graça. Te vejo nos próximos vídeos.